Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou ler um trechinho para vocês do livro do Ego, do Osho, para variar. Já falei várias vezes desse livro aqui, mas a gente aprende por repetição. É importante a gente revisitar alguns temas, até para a gente poder consolidar a memória, né, como já nos explica a neurociência. Então, a gente precisa repetir alguns temas, até porque cada vez que a gente repete, a gente aprende coisas novas, tem novas percepções, porque a gente também está sempre evoluindo, expandindo a consciência. Então, quando a gente revê certos temas, a gente tende também a ter novos olhares, né? Então, eu vou ler esse trechinho do livro do Ego, do Osho, e depois vou comentar com vocês. As pessoas continuam tentando fazer esses castelos no ar. Como é uma ficção, ele está se referindo ao ego, né? Precisa de constante manutenção, esforço constante, dia e noite. E ninguém pode ser tão cuidadoso durante 24 horas. Então, às vezes, sem que a pessoa perceba, há momentos em que tem um vislumbre da realidade sem que o ego funcione como uma barreira. Sem a tela do ego, há momentos assim, mas sem que a pessoa perceba. É bom lembrar. Todo mundo, de vez em quando, tem esses momentos. Por exemplo, toda noite, quando a pessoa cai em sono profundo, e o sono é tão profundo que não pode nem mesmo sonhar, o ego não é mais encontrado. Todas as ficções se foram. O sono profundo, sem sonhos, é uma espécie de pequena morte. No sono sem sonhos, o ego desaparece completamente, porque quando não há nenhum pensamento, nenhum sonho, como a pessoa pode conduzir uma ficção? Mas o sono sem sonhos é muito pequeno, em 8 horas de sono saudável não são mais do que 2 horas. Mas apenas essas 2 horas são revitalizantes. Se a pessoa tem 2 horas de sono profundo, sem sonhos, de manhã, ela está nova, fresca, viva. A vida tem novamente emoção. O dia parece ser um presente. Tudo parece novo, porque a pessoa está renovada. E tudo parece belo, porque ela está em um lindo espaço. O que acontece nessas 2 horas quando a pessoa cai em sono profundo? O que Patanjali e o Yoga chamam de Sushupati, sono sem sonhos, o ego desaparece. E o desaparecimento do ego revitaliza a pessoa, rejuvenesce-a. Com o desaparecimento do ego, mesmo que em profunda inconsciência, a pessoa tem uma prova de Deus. Patanjali diz que não há muita diferença entre Sushupati, sono sem sonhos, e o Samadhi, o estado supremo do budismo, embora haja uma diferença. A diferença é a consciência. Vou repetir. A diferença é a consciência. No sono sem sonhos, a pessoa está inconsciente. Em Samadhi, a pessoa está consciente, mas o estado é o mesmo. A pessoa move-se para Deus, move-se para o centro universal. Ela desaparece da periferia e vai para o centro. Olha que incrível, ela desaparece da periferia e vai para o centro. E apenas esse contato com o centro a rejuvenesce. Como o ego é uma ficção necessária, tá, gente? Mas é uma ficção. Ele às vezes desaparece. O tempo maior é o do sono sem sonhos. Portanto, tenha em mente que o sono é muito valioso e não o perca de jeito nenhum. Então, gente, por isso que eu falo muito aqui para vocês que a meditação ela é muito necessária, porque é justamente aquele momento que a gente deixa o ego quietinho e olha para dentro, a gente consegue silenciar essas vozes externas, a voz que vem da mãe, do pai, do tio, do primo, do irmão, do marido, do filho, do professor, essa voz social, porque o ego é formado pelo social, né? Ego e mente, nesse sentido, é a mesma coisa, é formado por aquilo que vem de fora.
Quando você consegue, nem que seja por 3 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos, meia hora por dia, o que você puder, quando você consegue silenciar essas vozes e olhar para dentro, você encontra o seu verdadeiro centro. E é por isso que quando a pessoa medita, ela se reabastece de si mesma. Ela se reabastece da energia da fonte, da essência, do eu superior. Porque a maior parte do tempo, quando a gente está se relacionando com as pessoas no trabalho, por exemplo, na sociedade, a gente tem que usar máscaras. É aquilo que o Jung chamava de persona, que é a máscara que a gente usa para se relacionar com o social. Muitas vezes, até quando a gente chega em casa, quando a gente convive dentro de casa com pessoas com as quais a gente não tem tanta afinidade, ainda assim a gente não consegue ter intimidade total com essas pessoas e não consegue retirar completamente essas máscaras. E aí fica muito cansativo a gente ficar nutrindo o ego. O ego, ele é necessário, já fiz vídeos sobre isso aqui. O problema é que muitas vezes a gente se identifica tanto com ele que a gente acha que a gente é ele. É como se o ego fosse essa roupa, ela é necessária para a gente viver em sociedade. Mas se eu acho que eu sou essa roupa, se eu fico apegada a ela, aí eu tenho um problema, porque eu fico apegada ao meu falso eu e com isso eu me distancio do meu eu real, que é a minha essência. Eu só consigo encontrar o meu eu real quando eu me desidentifico dessa ficção que foi formada pelo social, que é o ego, o falso eu. Quando eu me desidentifico na meditação, eu olho para dentro e eu encontro esse centro. Quando eu encontro esse centro, eu respiro, eu relaxo, eu me entrego. Eu não tenho que fingir nada para ninguém, não tenho que fazer um tipo, não tenho que fazer caras e bocas. Eu posso ser eu posso me entregar, eu posso aceitar o momento. Eu não fico identificada com o falso eu. Não é à toa, né, gente, que aquele aforismo grego, conhece-te a ti mesmo, ninguém sabe ao certo quem é o autor dessa frase, alguns atribuem a Sócrates, né, outros atribuem a outros autores, mas enfim, esse aforismo grego, que é um dos mais famosos do mundo, que está no templo de Delfos, né, ele é muito representativo, porque a gente só pode conhecer a verdade do mundo quando a gente conhece a gente. A gente só pode conhecer a gente quando a gente tem esses momentos de sair da ficção do mundo. Daquilo que jogam pra gente, a gente vai absorvendo como verdade e vai formando as nossas crenças. E se a gente vive no automático e não para desenvolver a consciência e vai fazendo as coisas por fazer, como um autômato, a gente vai fugindo desse centro. Não é à toa que tem tanta gente que acha que a vida não tem sentido. Isso é uma das coisas que eu mais escuto, eu acho isso tão lamentável, né? Eu vejo a vida como uma bênção, algo que a gente tem que agradecer, celebrar, ainda mais nesse momento de transição planetária. Mas eu entendo que tem muita gente que levou a vida o tempo todo no automático, foi fazendo aquilo que mandaram ela fazer, não parou para olhar para dentro, para refletir. Aí chega uma hora que a pessoa vai acumulando tanta coisa, engolindo tanto sapo, é tanta raiva guardada por ela não se conhecer, não saber se expressar, não saber delimitar o próprio território, e colecionando relações indignas e fazendo coisas por fazer, que ela vai se distanciando da energia amorosa. E é essa energia amorosa que vem do nosso centro que traz vitalidade, que faz a gente olhar para a vida com vontade de viver, com frescor. Porque quando a gente acorda com essa vontade de viver, de realizar a nossa missão, é porque a gente tem um propósito. Então a vida tem uma graça, tem um sentido. Só que ela só tem sentido quando a gente sabe se desidentificar daquilo que é falso, daquilo que é ilusório, que é o ego, que é o que vem de fora. Se a gente vai fazendo as coisas como um autômato, faz uma coisa, faz outra e vai acumulando sentimento, não olha para aquilo que a gente sente, não para, não medita, não faz terapia, não olha para dentro, vai fazendo, vai seguindo o fluxo, não pensa muito no que tá fazendo. Aí quando você olha pra trás, você fala, peraí, mas eu tô numa profissão que eu não queria, num casamento que eu não queria, tô vivendo coisas que eu não queria, como assim? Quem sou eu? Do que eu gosto? O que faz sentido pra mim? Às vezes nem a comida que você gosta, você sabe, nem a roupa que você gosta, nem o cabelo que você gosta, nem o filme que você gosta, você sabe. Porque você não aprendeu a se olhar.
a saber o que é importante para você. Inclusive eu já fiz vídeos aqui, né, falando sobre valores estruturais e valores negociáveis para vocês fazerem a listinha do que é inegociável para vocês e do que vocês podem negociar no relacionamento. Tem gente que fala, Gisela, eu não sei o que é importante para mim. Eu não sei quais são os meus valores estruturais. E olha que louco, a gente convive há anos com a gente mesmo e a gente não se olha. A gente está o tempo todo olhando para fora, julgando pessoas, criticando, falando, ah, isso é feio, aquilo é bonito, fulano é legal, não sei quem é chato, não sei quem é isso, não sei o que, é o tempo todo para fora, para fora, para fora, para fora. Né? Agora, parar, olhar para dentro, peraí, mas quem sou eu? O que importa para mim? Do que eu gosto? O que eu valorizo? Tem muita gente que acha que isso é individualismo. Na verdade, é o contrário do individualismo. Porque quando você para se olhar e você se conhece, você consegue se doar muito melhor nas relações. Você consegue ter mais compaixão pelos outros. Você consegue ser mais altruísta, mais abnegado, porque você sabe quem você é. Agora, quando você não sabe quem você é e você quer se autoafirmar o tempo todo, você está o tempo todo procurando pela atenção dos outros, né? Por prestígio, por poder, por autoafirmação. Então você está o tempo todo sustentando a sua vaidade, porque você não sabe quem você é, então você espera o olhar social para ser validado. Né? Então você não sabe o que realmente importa. Você acha que o que realmente importa é você ter o carro X, o emprego tal, o relacionamento troféu, e você fica exibindo isso para o social para sustentar a sua vaidade, porque você acha que assim você será aceito, né? E você até pode ser aceito por pessoas que também não se conhecem, que vão ficar te validando pela sua máscara e não por quem você é. São pessoas que vão te elogiar e te valorizar por aquilo que você tem e não pela pessoa que você é. Não vão validar o que você sente, as suas ideias, o seu olhar perante a vida. Não é isso que elas estão validando, é a sua posição social, é as suas conquistas externas. Elas estão validando a máscara, o transitório e não o que é essencial para você. E aí você tem aquela ilusão que você é aceito. Só que essa ilusão, como todas as ilusões, elas são transitórias, uma hora elas passam. E aí a vida volta a ficar sem sentido e você pensa, poxa, eu conquistei tal coisa, conquistei troféu, conquistei certificado, fiz isso, fiz aquilo, tenho poder social, tenho prestígio, tenho uma família assim, um assado, um carro, uma casa, enfim. Conquistei tudo o que me disseram que me faria feliz, mas eu continuo sentindo um vazio. A vida tá sem graça, tá sem sentido. E por que a vida fica sem sentido? Porque a gente se identifica com o ego e o ego é uma ficção. É o nosso falso eu. A gente está sonhando, né? E quando a gente está nesse sonho coletivo, muitas vezes, e se identifica com aquilo que é transitório, e não tem essa coragem de parar, silenciar, olhar para dentro, se conectar com o nosso verdadeiro centro, a vida fica sem graça. Você olha para a vida e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Qual a graça de estar aqui? Qual o sentido? Não vejo sentido. Por que eu tenho essas amizades? Por que eu tenho esse trabalho? Não tem graça. E esse processo de achar tudo sem graça é o primeiro passo para você despertar para o seu verdadeiro eu. Então é um processo de evolução. Quando você começa a ficar entediado e quando você começa a perceber que tem alguma coisa errada nesses automatismos, isso é muito bom. É um ótimo sinal. É um começo para você olhar para o que realmente importa. Porque para você se interessar em olhar aquilo que realmente importa, primeiro você tem que se entediar com aquilo que não importa, com aquilo que é transitório. E aí tem gente que fala assim, ai Gisela, você acha errado ter dinheiro? Você acha errado a pessoa ter um bom emprego? E não é isso que eu tô falando, tá, gente? Não me entendam mal. A gente precisa do ego, o problema é se identificar com ele. Como fala o Osho, o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Então você pode ter dinheiro, você pode ter um ótimo emprego, usar ótimas roupas, usar grife. Se isso te realiza, ok, sem problemas. O problema é o apego, entende? É a motivação interna, como fala o Osho. A questão não é o que você faz, mas como você faz, com que consciência, com que intenção. Porque se você tem uma vida materialmente próspera e está apegado a isso, está identificado com isso, se você não sabe que isso é transitório, que isso não é real, que a sua verdadeira vida não é aqui, que você está aqui de passagem para expandir a consciência, que essa é uma
das suas existências. A gente tem muitas existências, uma única vida, mas muitas existências. Se você não percebe onde está a verdade, onde está o seu centro, e você se identifica com o falso, se apega, tem possessividade, aí sim você vai sofrer. Porque você está apegado ao que é transitório. É esse que é o problema. Então não é problema ter dinheiro, ter prestígio, ter poder. Isso não é um problema. O problema é como você faz isso. Com que consciência? Com que percepção? Entende? É com apego? É achando que isso é a verdade? Aí é um problema. Aí você está enganado. E aí mais cedo ou mais tarde a conta chega. Você vai se frustrar. Porque você está apegado ao ilusório, entende? Quando você entende isso, e você percebe que só o seu centro, só a sua essência fica para a eternidade, porque está ligado às leis divinas, está ligado à fonte, ao todo, isso é real. Mas essa existência aqui é transitória, por isso que tudo passa. E se tudo passa, a gente sofre quando a gente se apega ao efêmero, entende? Então por isso que ele fala que o ego é uma ficção e que nesses momentos que a gente consegue, no caso ele fala do sono, né? Nesse momento que a pessoa consegue não ter sonhos, ela acorda revitalizada, né? Mas que o bacana é você conseguir fazer isso de forma consciente através da meditação. Na meditação, se você conseguir ter 3 minutos assim, não sei se vocês já experimentaram, gente, é maravilhoso. Espero que você experimente isso algum dia na sua vida. Talvez você não consiga fazer isso na sua primeira meditação, tem que insistir. Eu só fui conseguir ter esse estado depois de meditar muitas vezes. A gente não pode desistir na primeira adversidade, a gente tem que persistir, né? E depois de tanto você meditar, você vai perceber que vai chegar uma hora na sua meditação que vai acontecer uma coisa muito incrível, muito maravilhosa, que é a conexão com a fonte, é a conexão com o todo. É quando você percebe que você e o todo são uma coisa só. Você não está concentrado, você não está contemplando nada. Se você não sabe meditar, recomendo que você leia o livro do Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente, que eu já recomendei várias vezes aqui. Então meditação não é concentração, meditação não é contemplação, é uma coisa entre contemplação e concentração, mas não é isso nem aquilo, tá entre uma coisa e outra, né? Segundo ele. Claro, existem várias linhas de meditação, a linha que ele segue é essa que fala que meditação não é contemplação nem concentração. Mas é quando você consegue estar tão relaxado em si mesmo, tão entregue ao presente, a sua mente não está nem no futuro nem no passado, você está no aqui e agora. E é justamente nesse momento que você se sente uno com o todo, você sente a fonte falando através de você. Gente, quem é um iluminado consegue sentir isso o tempo todo, nem precisa meditar. Mas a maioria de nós não consegue. Felizmente a gente consegue ter o vislumbre desse momento por alguns minutos por dia, o que já é bom para a gente se revitalizar. E aos pouquinhos, né, nesses pequenos insights, chega uma hora que a gente atinge a iluminação. Demora um pouco, às vezes não é nessa vida, pode ser na outra existência, né, melhor dizendo. Às vezes numa outra existência a gente consegue atingir a iluminação, mas é importante a gente persistir na prática da meditação. Se você não consegue parar e meditar porque você é muito agitado, você pode fazer uma atividade física, por exemplo, né? Uma musculação, uma corrida, uma dança, e depois você para e medita. Você vai perceber que vai ficar bem mais fácil deixar o ego em silêncio depois de uma atividade física. E nesse momento que você para, deixa o ego quietinho, você não tem a pretensão de agradar ninguém, você não quer carregar o mundo nas costas, você não quer salvar o mundo, você não quer salvar ninguém, você não quer fazer nada. Só quer se entregar ao momento presente. Você não tem que usar máscara, você não tem que agradar o outro. Isso é a entrega ao presente. Quando a mente não está no futuro nem no passado, tá no aqui e agora. Você respira pelo diafragma, você se entrega, você não tem medo, você não tem ansiedade. Você simplesmente é. E é aí, nesse momento, que o todo vai falar através de você e que a vida vai ganhar um sentido todo especial. Você vai entender por que você está vivo, por que a vida tem sentido. Porque você se reabasteceu do seu próprio centro. Você não ficou identificado com a ficção que é o ego.
E assim você consegue transcender as ilusões, a dualidade do ego, a dualidade da mente. No começo é muito difícil e é natural que ao longo do dia você volte para a personagem. Isso faz parte. Até a gente viver o processo de total desidentificação com o ego, que é a iluminação, leva muito tempo. Isso não acontece do dia para a noite, é um processo, né? Mas é importante a gente persistir na prática da meditação e a gente não ficar com raiva da gente mesmo ou se sentir culpado quando a gente se perceber alimentando vaidades do ego, porque estamos todos em aprendizado. Mas só o fato de você reconhecer esse comportamento já é um grande passo para a transformação da consciência. Então por isso que é importante você se perguntar quando você está fazendo algo: eu estou fazendo isso para alimentar uma vaidade, uma competição? Ou isso realiza o meu ser? Eu tô postando essa foto para mostrar para os outros alguma coisa, que eu sou melhor, que eu sou superior? Ou eu tô fazendo isso por amor, porque isso me traz alegria? Eu tô vestindo essa roupa porque eu me sinto bem assim, ou eu tô fazendo isso para me autoafirmar e para mostrar a superioridade? Então, quando você vai se fazendo essas perguntas, você vai conhecendo a sua motivação interna para perceber o seu nível de consciência. Não para você se julgar ou se culpar, mas para você se conhecer, para você reconhecer os seus verdadeiros limites, saber o seu verdadeiro potencial. Então, quando você faz isso, você traz consciência para as suas ações e não fica reagindo como um autômato, entende? Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Eu quero relembrar para todo mundo que tem interesse em fazer o curso de Theta Healing DNA avançado, para quem já tem, né, o Theta Healing DNA base, nesse fim de semana agora de 2022, agora em maio, dias 27, 28 e 29, sexta, sábado e domingo, meu pai, Wilson Valim, vai dar esse curso online, então você pode fazer de qualquer parte do mundo. Vou deixar o contato da secretária dele, Ana Paula, aqui na descrição do vídeo. É só você escrever para esse telefone para tirar suas dúvidas, para saber como é que faz para você se inscrever, saber preços e tudo mais, que eu tenho certeza que ela vai passar essas informações para você com muito carinho. Se você sentir no coração o chamado, recomendo que você faça. O meu pai é uma pessoa bastante intuitiva, ele é muito guiado espiritualmente, ele dá esse curso com muito carinho, com muito amor. Então, se você sentir afinidade com a proposta, fica aqui a minha recomendação. É só você fazer a sua inscrição nesse telefone que tá aqui na descrição do vídeo, tá ok? Gente, então é isso. Um grande beijo pra vocês. Como sempre, agradeço as mensagens tão carinhosas e generosas. Infelizmente, não consigo responder a todos, mas leio a maioria das mensagens, sempre com muito carinho, com muita gratidão. Um grande beijo e até os próximos vídeos.